Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre aminas, né? São consideradas as bases da química orgânica, né? Ou a família que é considerada a base, né? Os compostos básicos. Então, como sempre, vou falar uma introdução rápida, propriedades físicas e estrutura e as principais reações aí envolvendo essa classe de compostos. Então vamos lá. Então, o que é uma amina? Né? Compostos com um, dois ou três grupos orgânicos ligados a um nitrogênio. Né? E como no caso dos carbonos lá, que a gente classificava os carbonos como primário, secundário e terciário, a gente também pode classificar os nitrogênios, né? E consequentemente as aminas. Né? Então, uma amina primária, ele tem um radical, somente um radical ligado ao nitrogênio, consequentemente dois hidrogênios. Secundária, dois radicais e um hidrogênio, e terciária eu tenho três radicais ali, né, três R's ligados. E eu tenho também o chamado sal de amônio, né, onde eu tenho quatro R's ou ligados lá, gerando uma carga positiva no nitrogênio e, obviamente, vou ter um contraíon aí deste sal. Né. Então as aminas são produtos voláteis, elas são voláteis na verdade, compostos voláteis, e eu tenho alguns produtos de decomposição de proteínas e bactérias, né? Tenho como a putrescina, que é essa é muito famosa, a cadaverina, né? O indol, o escatol, que são compostos com odores de fezes. Essas aminas primárias, secundárias e terciárias, a metilamina, dimetilamina e trimetilamina, que tem odor de peixes, né? Então a gente já consegue ver que esses compostos eles têm uma fragrância característica aí, né? Não muito agradável. Nomenclatura. Existe o método sistemático e não sistemático. Né? O não sistemático a gente usa a palavra amina para descrever, né, os R's aí, ligados ao nitrogênio. Como eu disse no slide anterior, a metilamina, a dimetilamina, a trimetilamina. Né? E o sistemático eu dou o nome do R, do grupo alquil ou aril, mais o prefixo aí, mais o azano, né? Então, posso usar também o nome do hidreto parental sem a letra O, mais amina, ou o nome do alquil mais amina. Então, para essa mesma molécula aqui, né, que eu tenho três carbonos, né, essa amina com três carbonos, eu poderia chamar de propilazano, propanamina, né, propanamina, ou propil, né, de propilamina, né, do grupo propil. Então, se o NH2 não é o grupo terminal, ele é nomeado como amino, né? Então, a gente pode pensar igual no caso dos aminoácidos, né? Um grupo amino lá. E eu também tenho o nome dos sais de amônio aí, né? Então, nesse caso, é um brometo de tetrametilamônio, né? Que eu tenho quatro metilas ligados ao nitrogênio, conferindo uma carga positiva no nitrogênio, e o contraíon, então isso é um cátion, e o contraíon é um brometo aí. Algumas aminas cíclicas, heterocíclicas aí no caso, famosas, a aziridina e a pirrolidina, o pirrol, tá aqui. A piperidina é um anel de 6, onde eu tenho, seja como se fosse um ciclo hexano, mas no lugar de um dos carbonos eu coloco um NH. A piridina, que seria o análogo do benzeno aí, na verdade é um anel benzênico, onde um dos carbonos aí eu tenho um nitrogênio, né? A piperazina, a pirimidina, a pirazina, a piridazina, né? E a quinolina aqui também. Tá? Então são algumas aminas cíclicas ou heterocíclicos, né? Famosos aí. E tem nomes aí não sistemáticos aí, né? Que são os nomes de guerra aí desses compostos. Propriedades, né? Então, como eu disse lá no começo, são bases, né? Então a gente consegue medir a basicidade desses compostos. Por quê? Porque o par de elétrons do nitrogênio, eles são considerados uma bases de Lewis, essas aminas, como éter e álcool, e esse par de elétrons é mais disponível, né? Pois o nitrogênio é menos negativo do que o oxigênio, né? Então eu consigo, por exemplo, neste caso, uma amina, que é uma base, reagindo com água, dando um cátion mais
hidróxido aí, né? Então eu posso fazer a expressão de equilíbrio, né? Constante de equilíbrio. Eu posso tirar o pKb, né? Como pKa, né? Que é o menos log de Kb, tá aqui. E aí a gente tem aquelas relações clássicas lá, né? Quanto maior a concentração, né, de hidroxila, maior vai ser o Kb e menor vai ser o pKb, né? Então aqui tem os valores de pKb aqui, ó. Né? Então, a amônia, 1.810 a menos 5, aí quando eu ponho uma metila, né, eu tenho 4.410 a menos 4, um N-butil aqui, 4.1, um NH com duas metilas, 5.2, né, então quer dizer, a basicidade está aumentando, né, devido ao efeito indutivo desses grupos R's aí, que dão densidade via ligação sigma carbono-nitrogênio, deixando o nitrogênio mais rico em elétrons, consequentemente deixando esse par de elétrons do nitrogênio mais disponível ainda. Então a ordem de basicidade seria essa aqui: aminas secundárias, primárias, terciárias e amônia, né? Por que a terciária não estaria aqui no começo, né? Porque aqui seria 2, 1 e 3, né? Porque a terciária ela sofre uma menor solvatação da água, né? Devido ao impedimento estérico dos grupos. E aí também as aminas aromáticas são menos básicas devido ao efeito de ressonância aí também, né? Então, como o efeito de ressonância faz com que o par de elétrons do nitrogênio conjugue com o anel ou com o sistema aromático, né? Esse par de elétrons vai estar menos disponível e então se a gente lembrar desse equilíbrio aqui, né, ele vai estar mais deslocado para a direita do que para a esquerda quando a amina é uma base forte, ok? Reações. Então, reações são reações de ácido base que a gente pode pensar, já que as aminas são as bases da química orgânica, né? Então, reações com ácidos orgânicos e inorgânicos gerando sais. Então, isso aqui é uma coisa bem previsível. Tem o ácido nítrico, vai protonar o nitrogênio, né? Então, eu vou ter um nitrato deste composto aqui, né? Aqui é a mesma coisa com HCl, tá? Esses sais são sais sólidos e solúveis em água, né? Obviamente são insolúveis em solventes pouco polares. E o tratamento desses sais com base forte regeneram a amina, né? Então, geralmente, quando a gente tem aminas dentro de frascos em laboratório, quando a gente quer purificar devido a algumas impurezas, a gente começa tratando essas aminas com uma base forte para tentar evitar a protonação ou desprotonar essas aminas, né, ou alguns resquícios de sais orgânicos aí que vão estar dentro desse frasco, ok? Muito bem. Então a gente já viu também substituição nucleofílica, né? Então já vimos em aletos orgânicos aí que o NH3, a amônia, reage com aleto de alquila via SN2 para formar aminas. Essas reações são limitadas, pois há uma mistura de aminas secundárias e terciárias, principalmente se você está interessado numa amina primária, né? Então ocorre o que a gente chama de alquilação múltiplas e ela pode ser evitada usando um excesso de amônia. Né? Então aqui eu tenho 1 mol desse aleto de alquila, né? No caso um brometo, para 100 mols de amônia. Né? Aí eu consigo evitar a alquilação múltipla, gerando somente a amina primária desejada aí. Né? Mas tem um outro método alternativo, né? Que eu não preciso usar um excesso de amônia aí, né? Que eu posso usar a fitalina de potássio com aleto de alquila seguida de uma hidrólise. Né? Então aqui está a fitalina de potássio aqui, que ela é gerada, né, a partir deste composto. Então, aí eu tenho a fitalina de potássio, eu trato isso com aleto de alquila em meio THF, eu gero, então, este composto aqui, onde o meu R, né, está aqui. E aí eu hidroliso, né, toda essa parte aqui, com água, justamente para eu ter a minha amina primária desejada aí, né? Então, sais quaternários preparados por alquilação exaustiva do NH3 também é possível. Então, eu posso pegar, gerar uma amina primária, gerar uma amina secundária, né, ou fazer alquilações exaustivas até eu chegar num sal quaternário, aí onde eu tenho
4 R's pendurados ou ligados no meu nitrogênio. Obviamente isso vai me gerar um cátion e eu vou ter um contraíon, né, gerando esse sal aí quaternário. Eu também posso ter formação de amidas e sulfonamidas, né? As aminas primárias, secundárias e amônia reagem com cloreto ou anidrito de ácido carboxílico, formando amidas, né? Então eu posso ter um cloreto de ácido carboxílico reagindo com uma amina primária, e aí por SN, né, a substituição nucleofílica, eu gero minha amida, né, e gero também um sal aí de amônio aí, né. As aminas primárias e secundárias reagem com cloreto de sulfonila, que é com essa fórmula aqui, de forma análoga à reação com cloreto de ácido. Então é a mesma fórmula análoga aqui, né? O par de elétrons vai atacar isso aqui, vai liberar o cloreto, né? E aí eu vou ter a carga positiva no nitrogênio. Posteriormente, né, eu posso ter uma outra amônia que vai tirar um hidrogênio aqui da amina que já se ligou à carbonila, né, formando então esse sal contra íon cloreto, né. Então aqui é análogo, né, o mecanismo. Então basicamente o que está acontecendo? Este cara, a amina vai atacar, vai liberar cloreto, né, e posteriormente o cloreto vai tirar um dos hidrogênios do grupo nitrogênio, perdão, gerando minha sulfonamida aí, né. Então isso ocorre para a primária, para a secundária e para a terciária também, tá aqui, né. Mas no caso da terciária nós formamos um sal aí, ó, certo? Eu não consigo, não tem como eu tirar essa carga positiva do nitrogênio, porque não há hidrogênios ligados mais ao nitrogênio, como é o caso aqui, né, para poder deixar o meu nitrogênio neutro aí. Eu tenho também formação de sais de diazônio. Essa é uma reação importantíssima, a gente vai ver em alguns slides o porquê. Então, reações de aminas alifáticas e aromáticas com ácido nitroso, né, produção de diferentes produtos em função da natureza da amina. Então, aí está uma das importâncias dessa reação. O HNO2, o ácido nitroso, é gerado in situ, em meio aquoso, né? Então eu pego nitrito de sódio com HCl, eu gero ácido nitroso, mais cloreto de sódio aqui. E aí, interessante que as aminas primárias formam sais de diazônio, que é o que é chamado de reação de diazotação, é o nome dessa reação, né? Esses sais de diazônio são instáveis, formando N2 e carbocátion, né? Vai liberar um nitrogênio molecular e vai gerar um carbocátion que vai ser muito reativo dependendo do caso e interessante para algum tipo de reação posterior. Aminas aromáticas primárias em solução são instáveis a 0 graus, né? Essas sais aí, sais de diazônio formados por aminas primárias aromáticas aí, né? E o que acontece com esse carbocátion? Ele pode perder um H+, formando um alceno, ou reagir com o nucleófilo, né? Então aí está uma das importâncias aqui, né? Então aqui eu tenho essa amina primária, eu vou gerar o meu ácido nitroso in situ, com nitrito de sódio e HCl. Aqui está o meu sal de diazônio, né? Ó, aqui, ó, interessante, eu tenho 2 nitrogênios aí, eu tenho como se fosse um nitrogênio molecular aqui, né? Ó, tá aqui, ó, N tripla N, né? Onde eu tenho esta parte aqui que seria um carbocátion e aqui o meu contraíon, que é um cloreto aí, né? E aí, posteriormente, esse sal de diazônio ele vai perder cloreto e nitrogênio molecular, né? Então aqui tem um sinal menos N2 e menos cloreto, formando esse carbocátion. Então esse carbocátion ele pode perder um H+, né? No caso vai sair um H+ aqui do carbono central, formando um alceno, ou eu posso reagir com um nucleófilo, né? No caso aqui um cloreto, gerando um haleto de alquilo. Olha que interessante então esse tipo de reação, né? Então eu posso
eu posso, a partir de um haleto de alquila com amônia, gerar uma amina, e aí eu posso, a partir dessa amina, fazer uma reação de diazotação e regenerar o meu cloreto de alquila se eu quiser, ou, né, gerar um alceno a partir desse radical aí proveniente do cloreto de alquila ou da amina no caso em questão. Então, como que se dá esse mecanismo? Ele se dá em duas partes, que é a formação do eletrófilo, o NO lá, do ácido nitroso, e o ataque da amina ao NO aí, né? Então aqui está o ácido nitroso, né? O meio vai estar ácido, ele vai sofrer uma protonação, né? E aí o que acontece? Vai acontecer que eu vou ter um NO mais duas águas aqui, ok? Então vai estar acontecendo isso. E aí, posteriormente, esse NO liberado vai ser atacado pela amina, ok? E aí essa amina vai ter uma carga positiva em cima do nitrogênio, porque o nitrogênio vai estar fazendo 4 ligações, posteriormente a água vai abstrair um próton desse nitrogênio, gerando esse composto aqui molecular e regenerando H+, aí, certo? E aí, posteriormente, esse H+, vai perder um próton para o NO desse composto aqui, gerando água, que posteriormente ela vai atacar, vai tirar novamente outro hidrogênio do nitrogênio que veio da amina, né, gerando H3O+, novamente o hidrônio, né, que começou aqui. E posteriormente, então, esse H3O+, vai perder um próton, vai se protonar novamente esse composto com 2 nitrogênios agora, né? E aí eu vou ter então o meu sal de diazônio aí, né? Que vai estar descrito por aqui, por essas duas estruturas de ressonância neste caso aí. Ok? Então é isso que nós teremos aí neste sentido. Tá? Aqui só uma correção, pessoal. Aqui esse composto na verdade é um oxigênio, né? E sim um N, né? Dupla O aqui. Tá? Então aqui, na verdade, vamos tentar arrumar aqui. Então, isso aqui eu vou arrumar para o próximo slide aí, para disponibilizar para vocês. Mas esse seria o composto correto, né? Então aqui eu tenho uma hidroxila, e aqui então faltou a hidroxila ligado a esse NO aqui, ok? Então aí eu tenho meu diazônio aqui, né? Mais água. E aí, a partir desse sal de diazônio, eu posso ter uma gama de compostos que eu posso gerar a partir dele, né? Então, no caso aí, como eu disse nos slides anteriores, que os sais de diazônio a 0 graus de aminas aromáticas são estáveis. Então, neste caso aqui, por exemplo, eu tenho esse sal de diazônio central, eu poderia reagir ele com HBF4, gerando um fluorbenzeno. Eu poderia gerar com haleto de cobre, onde seria flúor, cloro e bromo, gerando também um um halobenzeno no caso, com iodeto de potássio, gerando então iodobenzeno. Eu poderia reagir esse sal de diazônio com um benzeno, né? Um grupo benzeno que tem um substituinte ativador, gerando este composto aqui, né? Onde eu tenho dois nitrogênios aí, né? Então esse seria um composto aromático azo, que a gente chama, um composto azo, por ter esses dois nitrogênios ligados aí entre si. Eu poderia reagir esse sal de diazônio com cianeto de cobre, gerando um cianobenzeno, ou com água, uma hidrólise, né, no caso, gerando um fenol, ou com ácido, regenerando um benzeno aí, né? Então é um composto
um intermediário de reação, esse sal de diazônio, muito versátil aí. Eu consigo gerar várias coisas a partir dele. Eu posso também ter formação de nitrosaminas aí, né? Reação de aminas secundárias com ácido nitroso, né? O mecanismo é semelhante ao das aminas primárias. Essas nitrosaminas são encontradas em alimentos como legumes, cereais, bebidas alcoólicas, fermentadas e peixes, né? Há uma concentração grande em carne processada, apesar de ser encontrado em alimentos em baixa quantidade, esses compostos eles são de cor alaranjada e são carcinogênicos, né? Mas isso não quer dizer que se você comer muito legume, você vai a vida inteira, ou cereais, você vai morrer de câncer por causa disso. Agora, por isso que é importante evitar carne processada ou embutidos aí, porque você tem o nitrito de sódio usado como conservante e isso pode gerar ácido nitroso aí, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um ácido nitroso reagindo com a pirrolidina, né? Gerando essa nitrosamina aqui, ok? Eu tenho também, neste caso, uma anilina, aí, uma metilanilina, né, com ácido nitroso, gerando também essa outra nitrosamina aí, ok? Eu também posso formar sais de amônios e nitrocompostos aí, né? Então, neste caso, aminas terciárias dissolvem em ácido nitroso e formam sais de amônio, né? As aminas terciárias aromáticas são nitrosadas na posição para, né? É uma substituição eletrofílica aromática, isso nós já vimos em aulas passadas. Então aqui tem uma amina terciária com ácido nitroso, e aí vai acontecer a protonação aí, formando esse sal de amônio, né? E aí no caso das aminas terciárias aromáticas, o que acontece, aqui eu estou gerando ácido nitroso in situ, mais água, né? Vai gerar um nitrocomposto. Então eu tenho uma uma anilina, né? Um para-nitrodimetilaminoanilina aí, né? Ok? Eu tenho também oxidação de aminas, né? As aminas secundárias oxidam a hidroxilamina, eu posso usar peróxido de hidrogênio, né? Então, neste caso, eu estou substituindo aí, entre aspas, um hidrogênio por um OH, gerando essa hidroxilamina, né? E as aminas aromáticas, né, terciárias aí pode gerar também o que a gente chama de N-óxido aí, né? Dado por essa estrutura aqui, ok? Outras reações eu posso reduzir, né? Nitrocomposto, nitrila, aminas, iminas e oximas, né? Então aqui eu tenho uma nitrila, onde eu uso um tetrahidreto de lítio-alumínio, e aí eu vou reduzir, né? Lembrando que reduzir na orgânica é colocar hidrogênios, né? Então eu vou reduzir essa C-tripla-N para um CH2NH2. Então tá aqui, eu gero uma amina, né? A mesma coisa que eu posso usar hidrogênio molecular com catalisador de paládio aqui, né? Gerar uma amina também. E eu posso também hidrolisar essas nitrilas, né? Então aqui eu tenho uma nitrila aromática, em meio ácido eu gero um ácido carboxílico aqui, né? Uma carboxila aqui, ó. Então eu fiz uma hidrólise, ok? E posteriormente o nitrocompostos também são reduzidos a aminas primárias com esses tipos de reagentes aqui, catalisadores, né? Então aqui tem alguns exemplos, né? Eu tenho um nitrocomposto aqui, né? E aí eu gero uma amina primária. Aqui é a mesma coisa, nesses dois casos eles vão ser reduzidos a NH2, esses grupos nitros. E neste caso aqui, eu usei esse cloreto de estanho em HCl, e aí eu vou reduzir então somente o grupo nitro, né, gerando uma amina aqui, um NH2, ok? Então pessoal, essa parte da aula de aminas aí é o que a gente tinha para ver hoje, e então basicamente essas reações que a gente cobriu, muito dos mecanismos a gente já tem ideia de como eles funcionam, devido àquelas das reações de substituição eletrofílica ou substituição nucleofílica SN2, né?
E então a gente não precisa ficar detalhando muito os mecanismos apresentados aqui, porque isso já foi discutido nas aulas anteriores, ok? Então eu acho que é isso. Um grande abraço e até a próxima.